A Bíblia Sagrada fala algo a respeito, ou somente do período natalino. Muitos adotam essa tradição, muitos fazem rituais, cultos, adorações a deuses pagãos, sem mesmo saber, sem mesmo conhecer. A Bíblia diz: errai muito em não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. A Bíblia diz que o maior erro da humanidade está em não conhecer as Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do nosso eterno e bondoso Deus. Muitos costumam dizer que é de Deus, abre a boca e diz: eu sou de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas o verdadeiro filho de Deus, ele ou ela não inveja, não tem raiva, não tem mágoa, não sente ódio, não fala mal do seu vizinho da direita nem da esquerda. Abrir a boca e dizer que tem Deus no coração é muito fácil. Agora queremos ver na prática. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre este período natalino. Quero falar aqui tão somente sobre 10 razões por que os cristãos não devem celebrar o Natal. Quero falar principalmente para nós cristãos, nós crentes, para muitos que dizem conhecer as Escrituras, muitos que dizem ser cristão, mas não conhecem a verdadeira eficácia da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos aqui conhecer alguns pontos, alguns motivos para que ou porque nós, os cristãos, ou todos de um modo geral, não devem celebrar este tão falado, adorado, idolatrado Natal. Bendito seja o nome do Eterno. Primeiro, para quem conhece Bíblia, quem lê, sabe, entende. Por que nós não devemos celebrar o Natal? Porque a Bíblia não manda celebrar o nascimento. Segundo, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Esta data foi designada tão somente por Roma, numa aliança pagã no século IV. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. De acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu em setembro ou outubro. Mas muitos não conhecem, muitos não sabem a origem do Natal. Terceiro, a Igreja do Senhor, ela tão somente está vivendo a época profética. Aquela época profética da festa dos tabernáculos, que significa a pregação do caminho do Senhor. Ou melhor dizendo, a preparação para o caminho do Senhor. E se você prepara o caminho para ele nascer, não prepara para ele voltar. Quarto ponto que eu quero citar aqui: o Natal é uma festa que centraliza a visão do papável e esquece-se do que é espiritual. Para Jesus, o mais importante é o reino de Deus, e não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Quinto ponto, porque o Natal se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro, tirar dos pobres, melhor dizendo, e engordar os ricos. O Natal é uma festa de ilusão, onde muitos se desesperam porque não podem comprar um presentinho para os filhos. É verdade? Sexto ponto, porque esta festividade está baseada em culto a falsos deuses nascidos na Babilônia. Então, se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, e esta por sua vez recebeu do paganismo, de onde receberam os pagãos?
Qual a origem verdadeira? O Natal, tão somente, é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiram na antiga Babilônia de Nimrod. Na verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo. Sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem. Baseado no sistema econômico de competição e de lucro, Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou também o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou, querendo dizer que ele é rebelde. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou de Deus, o homem que começou a grande apostasia profana e bem organizada, e tem dominado o mundo até hoje. Nimrod era tão perverso que se diz que se casou com sua mãe, cujo nome era Samiramis, depois de sua morte prematura. Então, depois de sua morte prematura, sua mãe, esposa atual, propagou a doutrina maligna da observância de Nimrod. Como ente espiritual, ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia e um pedaço de árvore morta que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui para nós entendermos e sabermos sobre esse Natal é que todo ano, no dia do seu aniversário, de seu nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore, sempre viva, e deixava presentes nela. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro, e esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Quero que vocês saibam e entendam que, por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Samiramis converteu-se na rainha do céu, não somente dos babilônicos, e Nimrod, sobre vários nomes, converteu-se no divino Filho do Céu. Por gerações neste culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Desse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Samiramis e Nimrod, redivivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Então quero dizer que esta veneração da virgem e o menino espalharam-se pelo mundo afora. O presépio é uma continuação do mesmo em nossos dias, mudando de nome em cada país e língua. No Egito chamava-se Ísis e Ísiris. Na Ásia, Cibele e Dóés. Na Roma, Pagã, Fortuna e Júpiter. Até mesmo na Grécia, China, Japão,
e Tíbete, encontra-se o equivalente da Madonna, minha dona ou minha senhora, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Sétimo ponto, estas festas não glorificam a Jesus, pois quem inventou foi a Igreja Católica Romana, que celebra o Natal diante dos ídolos, estátuas. É verdade? Jesus é contra a idolatria e não recebe adoração dividida. 8 ponto, porque os adereços, enfeites de Natal são verdadeiros altares de deuses da mitologia antiga, e são demônios. A árvore de Natal é um ponto de contato que os demônios gostam. No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. De acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal é de origem germânica, datando o tempo de São Bonifácio. Foi adotada também para substituir o sacrifício do carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus Menino. Leia a Bíblia e confira em Jeremias, capítulo 10, versículo 3 e 4. Leia 1 Reis, capítulo 14, versículo número 22 e 23. Também Deuteronômio, capítulo 12, versículo 3, versículo 2 e 3. Segundas Reis, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Vamos ler Isaías também, 57, 4 e 5, Deuteronômio 16 e 21. E Oséias 4 e 13. Vamos falar aqui sobre as velas acendidas, que faz nascer o ritual dos cultos ao Deus Sol. As guirlandas, melhor dizendo, são símbolos da celebração memorial aos deuses. Significa um adorno de chamamento e também de legalidade da entrada de Deus. Na Bíblia, apenas Roma fez uma guirlanda, e esta foi colocada na cabeça de Jesus no dia de sua morte. Feita como símbolo de escárnio, que está lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 1, a Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas, ou que tenha recebido guirlandas no seu nascimento, porque em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. O presépio, seus adereços estão relacionados tão somente diretamente com os rituais ao Deus Sol. É um altar que de incentivo à idolatria, que é uma visão pagã. A palavra de Deus nos manda fugir da idolatria, segundo está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 14 e 15. Gálatas 5 e 19 ao 20 e 21. Então, falando aqui sobre o Papai Noel, quer dizer que este tal Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, venerado pelos gregos e latinos em dezembro, sendo que sua figura é a de um gnomo, um velho bochechudo e de barba branca. O gnômo, de acordo com o dicionário Aurélio, é um demônio da floresta. Troca de presentes, vamos falar agora sobre isso. Na mitologia significa eternizar o pacto com os deuses, no caso que são demônios. Bendito seja o nome do Senhor.
e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, cada um daqueles que celebram esse Natal sem tão somente saber a origem. Vamos falar sobre a Santa Ceia, a ceia do Natal, melhor dizendo, que é um convite à glutonaria. Nas festas pagãs, ao Deus Sol, o banquete era servido à meia-noite. E no ponto 9 eu quero falar sobre que o Natal de Jesus não tem mais nenhum sentido profético, pois na verdade todas as profecias que apontavam para a sua primeira vinda à Terra já se cumpriram. Agora nossa atenção deve se voltar para a sua segunda vinda. Amém, queridos? E no 10º, quero falar sobre o 10º ponto agora e último. E a festa de Natal traz em seu bojo um clima de angústia e tristeza, o que muitos dizem serem saudades de Jesus. Mas na verdade é um espírito de opressão que está camuflado, escondido atrás da tradição romana que tão somente se infiltrou na igreja evangélica e que precisamos expulsar em nome de Jesus. Então quero aqui orientar todos vocês, quero trazer orientações para nós e dizer que, mesmo querendo fazer a vontade de Deus como fiéis discípulos, somos surpreendidos por situações que ficamos chocados e atônitos, que nos trazem até embaraços para aceitar nossas vidas erradas com a realidade divina. Contudo, queridos, nem tudo está perdido. Temos um Deus que transforma maldição em tão somente bênção. Agora não somos mais ignorantes quanto à festividade iniciada na Babilônia, qual deve ser, então, nosso procedimento prático. Vamos tirá-la totalmente do nosso coração, lançar fora toda dependência sentimental da data do tão somente Sol Invicto, 25 de dezembro. Instruirmos nossos filhos e discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme está escrito lá em João capítulo 8, versículo de número 32. Nos livramos de todo enfeite com motivos natalinos, pois sabemos suas origens. Então, queridos, não ficamos sujeitos financeiramente a comidas importadas típicas, porque é um dia como qualquer outro. Resistimos ao espírito satânico de gastos no Natal, principalmente se houverem dívidas. Vigiar as ofertas do Papai Noel. Só devemos não somente comprar o necessário. Mamon, demônio das riquezas, criou dependência na mente humana, onde as pessoas têm de estar nas festividades de fim de ano com casa nova, roupa nova e etc. e por aí vai. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não é verdade? Conforme está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24. Devemos tão somente aproveitar a data que diz que andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Para estar com parentes e amigos em suas casas, falando da necessidade do nascimento de Jesus em seus corações, pois este é o verdadeiro presente que o aniversariante quer receber. Não é verdade? É um propício momento evangélico
quando encontramos pessoas com o coração aberto para ouvir de Jesus. Entender que a maioria dos crentes não visualiza a situação do Natal, preferindo viver segundo seus sentimentos e tradições. Não confundir passagem do ano com Natal. Não é errado tão somente desejar feliz ano novo para alguém, mas sim Feliz Natal. Isso é errado. Não deseje Feliz Natal para ninguém. Podemos usar algumas expressões, por exemplo, que Jesus nasça no seu coração ou na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Esse foi mais um estudo aqui falando sobre o Natal. Então que nós venhamos aprender, que nós venhamos saber sobre a origem, sobre o verdadeiro Natal. Então, torno a repetir, torno a dizer que nós jamais não devemos confundir passagem de ano com Natal. Então digo novamente a vocês, torno a dizer, queridos, leiam a Bíblia. Lá em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, a Bíblia ela é muito clara. O problema é que muitos não querem ler as Escrituras Sagradas. Muitos querem que Deus abençoe, que Deus faça isso, faça aquilo, mas eu costumo dizer que Deus não tem a obrigação de abençoar o ser humano. Porque nós é que devemos fazer o sacrifício, nós que devemos se achegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe e daquele que tudo é. Então, voltando aqui para Oséias capítulo 4, versículo de número 6, que diz tão somente assim: O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, falando para os pastores, aqueles que querem ser sacerdotes, e vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes. Isso é o Senhor falando. Nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Então o povo está sendo destruído, está sendo corrompido, porque não querem ler as Escrituras Sagradas. Muitos querem que Deus abençoe, diz: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, mas fazem coisas erradas, celebram o Natal de maneira errada, como eu já falei. Nunca devemos, jamais, porque não é errado desejar o feliz ano novo para um amigo, um parente, seja quem for, mas sim, Feliz Natal, isso é errado. Podemos usar algumas expressões, né? Que Jesus nasça no seu coração e na sua vida. Não deseje Feliz Natal para ninguém, que esse Natal é uma falácia, é uma façanha. Bendito seja o nome daquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo é. Vamos ler Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29, que nos diz tão somente assim: Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Então, se muitos não querem conhecer, não querem saber das Escrituras Sagradas, como vão conhecer o poder de Deus? Costumo falar nas minhas mensagens, nas minhas pregações, quando eu mando mensagem para as pessoas no WhatsApp, no Messenger, nas minhas redes sociais. Mandei uma mensagem para uma certa pessoa, a pessoa disse: não gosto que ninguém me ensine, não quero que ninguém me ensine. A pessoa não quer que a gente ensine a Bíblia Sagrada. Mas são pessoas que dizem que é de Deus. E diz ter Deus no coração. Não basta tão somente você dizer que está feliz com Jesus, que está feliz com Deus. Eu já sou aceito, já tenho Deus no meu coração, já sou feliz. A gente dizer que é feliz com Jesus é uma coisa. Agora vamos ver se Deus está feliz com a maneira que a gente vivemos. Com a maneira em que você está se procedendo. Como é que Deus vai ficar feliz com uma pessoa que tem mágoa, que tem ódio, que tem raiva,
que deseja o mal ao próximo, que não faz o bem a ninguém, que não ama seu próximo, só pensa em si mesmo. Pois a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, você que tem sua Bíblia aí na mão, se puder nos acompanhar, porque tudo que eu falo aqui, o bom mesmo é conferir na palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo de número 27, falando aqui sobre religião. Muitos dizem, não, eu tenho religião, não sei o que, qual é a sua religião? Eu costumo dizer que eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Qual é a igreja boa, qual é a verdadeira religião? Vou dizer aqui agora. Tiago capítulo 1, versículo número 27 diz: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Bendito seja o nome do eterno e bondoso Criador dos céus e da terra. Então muitos abrem a boca, dizem que é de Deus, dizem que ajuda aquilo, outro e tal. Até mesmo muitos cristãos, muitos dos que dizem ser crentes. Aí muito diz que eu sou crítico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. É como diz a Bíblia, se eu tiver de padecer, de sofrer, de morrer, e que seja falando a verdade. Doa quem doer, sem meias verdades, sem meias palavras. A Bíblia diz que seja o nosso falar, o nosso linguajar, sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Então, muitos se acham muito solidários, muito generosos, né? Chega esse final de ano, é todo mundo se fazendo de bonzinho. Mas sabemos que a falsidade é tamanha, é grande. Então, na Bíblia Sagrada, em Tiago capítulo 4, versículo de número 17, diz: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Pronto, não é o que estou dizendo, é a Bíblia. Então, se você sabe fazer o bem e você não faz, você está cometendo pecado. Então, receba que é bíblico. Amém, queridos? E venhamos ficar com essa palavra, com essa mensagem sobre o Natal, o verdadeiro Natal e o falso Natal. Melhor dizendo, não existe o verdadeiro Natal, esse Natal é falso. Então, falei aqui sobre 10 razões porque os cristãos não devem celebrar o Natal. Não só os cristãos, né? Não só os crentes, os evangélicos, mas também os católicos, espíritas, seja qual for, né? A religião, a denominação, não sei. Então nós conhecemos aqui alguns tópicos sobre o Natal. Qualquer coisa que você deseja receber mensagens bíblicas, algo da parte de Deus, estudos bíblicos, entra aí no meu contato aí, tá aí o WhatsApp, o prefixo é 84998372542. Anota o WhatsApp aí do irmão Everton para você receber conselhos amigos, um conselho amigo, receber uma injeção de ânimo, para você se sentir animado, feliz. Muitas vezes você tá cabisbaixo, tá para baixo. O que eu puder fazer e ajudar com a ajuda do Espírito Santo para abençoar a tua vida, estarei aqui para abençoar a sua vida. Siga-nos também lá no canal no YouTube sobre ensinamento bíblico. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilha para abençoar mais vida. Se você é uma pessoa que gosta de receber ensinamentos bíblicos, que gosta de estudar a Bíblia, então eu tenho um canal ótimo, bom para você. Ensinamento bíblico lá no canal no YouTube. Amém, queridos? E ficamos com essa mensagem, com esta palavra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe mais e mais, você e toda a sua família. Esse foi mais um Estudando a Bíblia aqui com Everton Melo, seu irmão e amigo em Cristo Jesus. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações lá no YouTube. Amém, queridos? Graça e paz de Cristo Jesus para todos vocês, irmãos e amigos.